Olá pessoal do blog dos concursos. Ontem nós tivemos aqui, falamos um pouquinho de estabilidade do capítulo de administração e servidor público. Hoje eu selecionei para vocês um outro assunto que normalmente é abordado em prova, que são os direitos fundamentais. É praticamente certo que vai cair uma questão a respeito dos direitos fundamentais, que está no segundo título da Constituição, chamado dos Direitos e Garantias Fundamentais. Eu selecionei alguns incisos do artigo 5º, fala direito de propriedade. E como esse assunto é muito abordado nas provas de concurso, então a gente vai desenvolver alguns desses incisos. O primeiro deles, a Constituição Federal, no inciso 22 do artigo 5º, menciona que é garantido o direito de propriedade. Quando a Constituição fala de propriedade, ela está garantindo a propriedade da forma mais ampla, ou seja, direito de propriedade sobre bens imóveis, direito de propriedade sobre bens móveis e até sobre os semoventes, os animais que se movem por força própria. Além disso, esse direito de propriedade ele recai também sobre os bens materiais e sobre os bens imateriais. Os bens materiais, que têm matéria, como a mesa, cadeira, o carro, e os bens imateriais, que não possuem matéria, como os direitos autorais, direito à marca, nome de empresa, patentes e etc. Então, notem que o direito constitucional de propriedade ele é garantido de forma ampla. Além disso, existe um outro título da Constituição Federal, chamado da Ordem Econômica, que garante também o direito de propriedade privada sobre os meios de produção, o que significa dizer que a nossa Constituição nos deixa claro que nós somos um país capitalista. Entretanto, o nosso capitalismo ele não é arraigado, o nosso capitalismo ele é mitigado. Porque ao mesmo tempo em que o inciso 22 garante a todos o direito de propriedade, o inciso 23 condiciona o direito de propriedade à sua função social. Então ele diz, a propriedade atenderá à sua função social. Em outras palavras, nós podemos sim ter o direito de propriedade, desde que a nossa propriedade seja revertida ao bem-estar social. E aí, essa função social ela vai diferenciar um pouquinho se a gente estiver falando de imóvel rural ou se nós estivermos falando de imóveis urbanos. O imóvel rural, para que ele tenha função social, um dos requisitos essenciais é que ele tenha produtividade. E é claro que estamos falando de grandes propriedades rurais. O que significa dizer que uma propriedade rural, grande propriedade rural improdutiva, ela não possui função social. E não possuindo função social, ela pode vir a ser desapropriada. Entretanto, diz o artigo 184 da Constituição Federal que apenas a União pode desapropriar esse imóvel rural que não possui função social. Entretanto, tem que indenizar o proprietário. Mas a indenização ela não se dá em dinheiro, ela se dá em títulos. Títulos da dívida agrária, com prazo de resgate de até 20 anos, iniciando-se o resgate a partir do segundo ano de sua emissão. É muito comum em provas se perguntar se essa indenização é prévia ou é posterior. Quando o aluno vê que a indenização tem prazo de resgate, aliás, os títulos têm prazo de resgate de até 20 anos, ele tende a acreditar que essa indenização é posterior. Entretanto, a própria Constituição, na redação do artigo 184, nos deixa claro que a indenização é prévia, porque ela não é em dinheiro, ela é em títulos. Ou seja, antes de ser desapropriado, o sujeito recebe o título e é, portanto, indenizado. Entretanto, ele só pode trocar os títulos ano a ano até completar no máximo 20 anos, iniciando-se o resgate a partir do segundo ano de sua emissão. Além disso, se nós estivermos falando de imóvel urbano, para que ele tenha função social, é necessário que ele tenha sido revertido ao bem-estar social, ou seja, é necessário que ele obedeça ao plano diretor. O plano diretor é uma lei de desenvolvimento urbano, é ele quem vai regulamentar o crescimento do município para que ele se desenvolva de forma organizada, de forma ordenada. Se o seu imóvel não obedece o que diz o plano diretor, ele não está contribuindo para esse crescimento ordenado do município. E aí também ele poderá ser desapropriado. Nesse caso, a regra geral é que a desapropriação se dá mediante indenização em dinheiro. Entretanto, se o imóvel for não utilizado, subutilizado ou não edificado, aí a indenização também é feita em títulos, só que agora título da dívida pública com prazo de resgate de até 10 anos. Okay? Existe apenas uma hipótese de confisco no nosso país, que seria desapropriação sem direito à indenização, que é o caso das terras que são desapropriadas por cultivo de plantas psicotrópicas.
Então, terras que são utilizadas, por exemplo, para o plantio de maconha, elas podem ser desapropriadas e o governo não vai indenizar o antigo proprietário. Além disso, nós temos uma outra hipótese de desapropriação, que se dá por necessidade, utilidade pública e interesse social. Notem que agora o imóvel que vai ser desapropriado, ele possui função social. Entretanto, ele vai ser desapropriado por um motivo superior de interesse público, que seria uma necessidade, uma utilidade pública ou um interesse social. Por exemplo, desapropriar um imóvel para construir um hospital público, desapropriar imóveis para duplicar uma estrada. Nesse caso, a desapropriação ela é feita, mas a indenização ela é, regra geral, em dinheiro, exceto nos casos expressamente previstos na Constituição. Então são essas as formas de desapropriação que a nossa Constituição Federal prevê no artigo 5º e que são assuntos que são recorrentes em prova. Então espero que vocês possam ter pego alguns detalhes a respeito desse tópico e se ele cair em prova, com certeza vocês vão acertar. Até a próxima, espero que eu possa ter-los ajudado. Até mais.